O tema dessa nova série é perseverar até Cristo voltar. Perseverar até Cristo voltar. Um aviso especial para os homens, né? Nós não tivemos um encontro, seria essa sexta, certo? Né? Foi a primeira sexta do mês, então nós transferimos para a terceira sexta desse mês, tá bom? Encontro de homens, aqui mesmo no nosso prédio, no prédio da igreja, às 20h, tá? Esse mês, na terceira sexta do mês. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, os 4 primeiros versículos. Amém? Amém. Então diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais, e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Vamos orar? Fale ao Senhor, para que o Espírito aplique as verdades em seu coração. Pai Santo, traga a Tua verdade, Pai, não só à nossa mente, mas que ela desça ao nosso coração, ao centro daquilo que somos, para que ela gere frutos. Frutos de arrependimento, de transformação, de vidas, ó Pai, que possam sair hoje daqui um pouquinho mais parecidos com Cristo Jesus. Para que a finalidade última da nossa existência, do nosso caminhar, Pai, seja sempre a Tua glória, Pai. Louvado seja o Teu nome. Amém. Meus irmãos, como nós bem sabemos, e talvez você já tenha até ali no título da sua Bíblia, né? Carta de Paulo, a 2 Tessalonicenses, ou seja, quem escreveu essa carta aos Tessalonicenses? O apóstolo Paulo, né? Obviamente, então, o apóstolo Paulo. E o que é interessante aqui, que no começo da sua carta, ele não cita apenas a si mesmo, mas ele traz Silvano e Timóteo. E se você já leu o livro de Atos, você vai lembrar que na segunda viagem missionária de Paulo, ele se junta a 2 outros homens, ou 2 outros homens, melhor dizendo, juntam-se a Paulo, que é Silvano e Timóteo. Mas em Atos nós não vamos encontrar, talvez na sua tradução, o mais provável é que não esteja Silvano, esteja o nome Silas. É a mesma pessoa, tanto Silvano quanto Silas é a mesma pessoa. Então nós encontramos os 2 se juntando a Paulo ali na segunda viagem missionária dele. Então é muito interessante nós já notarmos no começo da carta de Paulo aos Tessalonicenses essa postura humilde do apóstolo com relação àqueles que estavam com ele na jornada cristã. Porque quem é que está trazendo essas palavras escritas nessa carta para a igreja de Tessalônica? Era o apóstolo Paulo. Mas não é somente o nome dele que aparece aqui. Ele faz questão de colocar nessa carta aqueles que são companheiros de jornada cristã, aqueles que fazem parte da vida, da amizade agora, que Deus acrescentou soberanamente à vida do apóstolo Paulo. Então a primeira coisa que nós encontramos aqui já é a humildade do apóstolo Paulo, o gesto de honrar, de considerar aqueles que estavam com ele, os seus companheiros, e isso é muito importante para a gente. Porque como igreja, a gente terminou domingo passado uma outra série, lembram? Ame a sua igreja, ame a sua igreja. E o que nós vimos, sobretudo, a respeito dessa realidade que nós precisamos encarar, que nos desafia a amar a igreja, que igreja é um povo,
não é? Nós somos chamados, nós somos salvos de forma individual, mas a nossa salvação, ela se desenvolve dentro de uma coletividade, se desenvolve no meio de uma comunidade. Não existe amadurecimento da fé cristã no isolamento. Nós precisamos ser parte do povo, que é a igreja. Né? Nós vimos aqui hoje, através desses meninos que foram batizados, eles não somente estão confessando a fé em Cristo, claro que isso é importante, é essencial, mas esse batismo aqui significa que eles também são batizados na igreja verdadeira, na igreja que Cristo Jesus conhece, daqueles que são dele. E que andam com outros companheiros de jornada, que também fazem parte da igreja verdadeira, porque um dia creram em Cristo Jesus e são também batizados, incluídos dentro desse corpo. E meus irmãos, quando nós andamos, nós precisamos reconhecer aqueles que estão à nossa volta. Sermos gratos pelos nossos irmãos. Como nós já vimos bastante ao longo ali dos últimos 8 domingos, nós vamos errar com os nossos irmãos errarão com a gente também, né? Nós somos desafiados a levar as cargas uns dos outros, mas de que outra forma nós alcançaríamos maturidade? De que outra forma nós seríamos desafiados a desenvolver a alegria da salvação em Cristo Jesus, se não com base na nossa caminhada e lado a lado uns com os outros. Então, agradeça ao Senhor, seja grato pelos seus irmãos que estão do seu lado, e agradeça aos seus irmãos também por estarem com você nessa jornada. Agradeça, inclusive, pelos pecados deles contra você, porque se não fossem os pecados deles te desafiarem a perdoar esses irmãos, você não precisaria exercer o fruto do perdão, o fruto da graça, da misericórdia. Nós encontramos, inclusive, que Paulo, ele se separa de Barnabé, por isso que Silas e Timóteo se juntam a ele. Mas mais na frente, na carreira cristã de Paulo, Barnabé, ou seja, o João Marcos, que foi a peça principal da briga do apóstolo Paulo com Barnabé, lá na frente, Paulo está na masmorra, prestes a ser decapitado pelo Império Romano, mas ele fala na sua segunda carta a Timóteo, olha, peça também que João Marcos me traga a capa. Ou seja, houve perdão, houve reconciliação. É uma questão de honrar os nossos irmãos, aqueles que andam com a gente, irmãos. Amém? Uma outra coisa que nós vemos na carta é que o reino de Deus é esse reino, então, de amigos. A nossa visão da igreja não pode ser de um quintal com um pé de fruta. Eu lembro da minha infância agora, né? Eu morei numa casa em que tinha, na frente do quintal, apenas um pé de goiaba. Eu nem gostava muito de goiaba, né? Mas tem aqueles que gostam. Tinha apenas um pé de goiaba. Então, quando a gente olha para a igreja, nós não podemos entender a igreja como esse quintal onde nós encontramos apenas um pé de goiaba. Aqui somos muitos pés de goiabas, né? Ou da fruta que você preferir. Eu prefiro polcã, né? Mexerica, alguma coisa assim. Ou seja, nós somos um pomar. A igreja não é um quintal de uma fruta, de um pé de fruta, mas é um lugar onde nós encontramos muitas árvores frutíferas. Quem são essas árvores frutíferas? Nós, aqueles que fazem parte da igreja. Né? Então, para que a árvore produz os seus frutos? Para os outros. Então, à medida que nós produzimos frutos para os outros, os nossos irmãos também produzem frutos em nosso benefício, e nós temos essa mutualidade dentro do corpo. Então, isso é ser igreja também, nós estamos encontrando aqui. Adentrando um pouco mais, meus irmãos, aqui no contexto de Tessalonicenses, nós podemos dizer que esta carta aqui, juntamente com a primeira, ela foi escrita ali mais ou menos entre os anos 51 e 53 depois de Cristo, quando o apóstolo Paulo estava na cidade de Corinto. Então, bem provavelmente, a primeira e segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses são os primeiros escritos que nós temos do Novo Testamento, tá bom? E nós temos 3 motivos principais para Paulo escrever essa carta. Primeiro, é o propósito. Para que Paulo escreveu? O primeiro, Paulo escreveu para encorajar aqueles irmãos,
para que eles continuassem perseverando em Tessalônica, por causa da perseguição que a igreja dos Tessalonicenses sofria. Se você ler Atos capítulo 17, você vai encontrar ali que desde o primeiro dia, quando Paulo chega na cidade de Tessalônica, e ele vai para uma sinagoga pregar, uma igreja que surge apenas em 3 semanas, ou seja, 3 pregações de final de semana do apóstolo Paulo, mas desde o princípio essa igreja sempre passou por perseguição, tanto que Paulo teve que fugir de Tessalônica. E na casa de Jason, onde Paulo ficou hospedado, Jason, seus familiares, amigos também foram aprisionados, porque Paulo ficou ali na casa deles. Ou seja, eles tiveram que fugir. Os judeus perseguiam ali a igreja de Tessalônica desde o começo, então Paulo escreve com o propósito de encorajar esses irmãos a continuarem perseverando na fé. Segundo propósito, assim como na primeira carta, Paulo falou sobre a vinda de Cristo Jesus. Agora, na segunda carta, nós vamos ver isso domingo que vem, mas agora, sobre a vinda de Cristo, Paulo quis ampliar a visão escatológica, a visão teológica acerca do tempo do fim, quando Cristo irá voltar. Porque parece que lá na primeira carta eles entenderam, mas não tão bem. Agora, na segunda carta, Paulo reforça o seu ensino. E o terceiro propósito, Paulo quis corrigir o mau procedimento de alguns membros dessa igreja. Por quê? Eles acreditavam na vinda de Cristo Jesus, mas eles achavam que a vinda de Cristo era ali no tempo deles, de maneira imediata, já. E aí o que eles começaram a fazer? Eles começaram a não fazer nada. Largaram seus empregos, foram viver uma vida boa, Tanto que aqui Paulo vai falar, olha, aquele que não trabalha, não coma, porque eles pararam de trabalhar. Porque se Cristo vai voltar, então para que a gente vai se encher de obrigações e responsabilidades? E aí Paulo vai exortar esses irmãos, e essas exortações serão para nós também. Paulo vai dizer, não é assim. Enquanto Cristo não volta, qual é a nossa obrigação? Viver para a glória dele. Viver testemunhando dele, testemunhar o evangelho através da nossa existência. Então, meus irmãos, nós vamos ver esses 3 propósitos bem claros: encorajar a perseverança em meio às dificuldades, ampliar o ensino acerca da volta de Cristo e corrigir erros teológicos. E por que isso é muito importante para a gente? Principalmente quando nós falamos sobre a volta de Cristo. Talvez, se você der um Google aí e coloque volta de Cristo, vai aparecer 1 milhão de informação para você. Mas o que é o certo e o que é o errado? Você consegue discernir? A gente tem muita coisa, muita gente falando sobre isso. Tem coisas boas? Tem. Tem muita coisa ruim? Também. Tem acertos? Tem. Tem erros? Também. Então essa carta, meus irmãos, vai nos ajudar a ter esse discernimento, sobre aquilo que muito se fala hoje sobre a vinda de Cristo, mas muitos erros também. Então é uma carta onde Paulo nos corrige, nos confronta acerca de algumas coisas. Então, meus irmãos, é interessante a gente notar aqui alguns detalhes desse texto, porque agora nós vamos ver, após essa breve introdução, esse texto revela para a gente de uma maneira clara. É como se nós estivéssemos ainda na série Ame Sua Igreja, porque agora nós vamos ver também umas características aqui da igreja verdadeira, daquilo que compreende uma igreja, porque nós precisamos compreender à luz da Escritura o que é uma igreja. Se alguém te parasse na rua hoje, sabendo que você é crente em Jesus, e te perguntasse o que é uma igreja, o que você diria? São muitas as respostas que podem vir, Mas como que você poderia dizer também de uma maneira simples, clara para essa pessoa? Olha, a igreja é uma comunidade de pessoas salvas por Cristo Jesus, que devotam a sua vida para Cristo Jesus, que estão aprendendo dia a dia a morrer para si mesmos, a morrer para suas vontades, a morrer para os seus desejos, a morrer para o seu próprio pecado, para viver uma vida devotada a Cristo Jesus. Não foi isso que nós cantamos antes?
Cristo seja o centro do nosso viver, do nosso coração, que Cristo seja o centro também da igreja, né? Então, de uma maneira simples, a igreja é um grupo de salvos por Cristo, né? Que se reúne também constantemente para adorar a esse Deus que nos salvou em Cristo Jesus, para celebrar a ceia, para celebrar o batismo, para ouvir da palavra, para orarmos uns pelos outros, para nos arrependermos, sermos transformados. E Paulo diz aqui que era a igreja dos Tessalonicenses. Ou seja, eles estavam juntos. Igreja é uma comunidade. Igreja é congregação. Eu não sou igreja, você não é igreja, nós somos igreja. Ninguém é igreja isoladamente. Nós vivemos igreja quando nós estamos reunidos. O Espírito Santo está presente quando nós estamos reunidos, quando nós estamos juntos. Então, isso, meus irmãos, vai totalmente na contramão desse modismo de hoje em dia de viver sem igreja, do não apreciar isso aqui, do não comparecer, não é? Lembra que alguns domingos atrás nós vimos uma estatística daquilo que era a realidade do crente antes da pandemia. Eu sei que já faz um tempinho, mas ainda nos importa porque é a nossa realidade hoje. Antes da pandemia, a frequência de um crente em uma igreja era de 3 domingos durante o mês. Após pandemia, baixou para 2. Eu tenho isso como muito preocupante. Se a Bíblia nos encoraja, não só nos encoraja, mas nos ordena a viver igreja, a considerar o corpo, a nos reunir, a congregar, a desenvolver a nossa fé dentro do corpo, então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver seriamente a forma como nós estamos considerando, como nós estamos vivendo isso aqui. A igreja, o corpo. Se nós somos batizados na igreja, nós precisamos fazer que a nossa confissão não seja meramente nominal, mas que seja verdade, que seja sinceridade do nosso coração, para que isso aqui, meus irmãos, que foi realizado, seja cobrado de todos aqueles que descem as águas. Olha, você precisa de igreja. Nós precisamos de igreja, não é sozinho, não é isolado. Paulo diz à igreja de Tessalônica que ela está na terra, mas olha o que ele diz ali ainda, no verso 1. Em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a igreja tem uma ligação na terra, mas ela pertence aos céus. Ela está em Deus Pai e em Cristo Jesus. Nós somos a IELP aqui de Pissarras, mas nós não pertencemos a Pissarras. Nós temos uma realidade celestial, né? Nós temos uma filiação celestial. Nós não somos o prédio, mas somos igreja quando o povo reunido que pertencemos a Deus Pai em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a igreja é a família de Deus, Paulo diz, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai. Em Deus nosso Pai. E é interessante que Paulo ele não desperdiça palavras. Ele não coloca Pai aqui em vão. Tudo tem um sentido. Por que ele usa Deus Pai? Porque a igreja, meus irmãos, é a família de Deus na terra. Pertencer à igreja é pertencer à família de Deus em Cristo Jesus. Deus é o nosso Pai que está nos céus. Então, em um certo sentido, em Cristo Jesus, Deus nos gerou, como um pai gera um filho. Ele gerou a igreja no seu plano redentor, na eternidade. E a igreja nasce em Deus e vive aqui nessa terra até voltar para Deus na eternidade. Se Deus é nosso Pai, nós somos irmãos. Está vendo por que tem tanta briga? Está vendo por que tem tanta briga? Porque nós somos irmãos. Eu não sei na casa de vocês, mas lá em casa os meninos brigam o dia todo, né? Porque eles são irmãos, mas eles vivem sem um outro? Não, a gente também não vive sem um outro, né? Mas a nossa ligação é mais forte, não é meramente uma ligação de sangue, ou melhor, é uma ligação no sangue mais precioso, né? No sangue de Cristo.
Então, nesse sentido, se nós somos família, Deus é nosso Pai, isso quer dizer que Deus é Pai de todos? Não. Ou seja, Deus criou tudo, Deus criou todos, sim, mas Deus não é Pai de todos. Deus é Pai de quem? Daqueles que se aproximam dele através de Cristo Jesus. Ou seja, nós nascemos em pecado, separados, destituídos da glória de Deus. Como que nós temos paz com Deus agora? Através de Cristo. Quando nós confessamos a Cristo, aí a obra perfeita de Cristo, a justiça de Cristo é colocada sobre as nossas vidas. Então, como Cristo é santo, nós nos tornamos santos e agora temos paz com Deus, né? Então, meus irmãos, se nem todos são filhos de Deus, isso também pode dizer que você pode ter o seu nome no rol de uma igreja, mas não ser filho de Deus. Pode dizer que você pode fazer muitas coisas dentro de uma comunidade cristã, mas não ser filho de Deus. Porque qual é a nossa única mediação entre nós e Deus? É Cristo. Não são as nossas obras, não é o batismo, não é a ceia, não é o nosso serviço no ministério, não é o bem que nós fazemos aos outros. Deus nos aceita por meio de Cristo. Porque o nosso problema não é com os outros, o nosso problema é com Deus. Nós somos inimigos de Deus e Cristo nos torna amigos e filhos de Deus novamente. Jesus mesmo disse, não foi? Ninguém vem ao Pai senão por mim. E essa igreja está em Deus Pai e está no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós encontramos a expressão aqui em Cristo, que é uma das expressões mais importantes de todo o Novo Testamento. O termo em Cristo ou no Senhor Jesus Cristo fala de uma ligação vital que nós temos como igreja. Ou seja, nós não somos igreja se não tivermos Cristo. João 15, o que Jesus disse? Sem mim vocês nada podem fazer. Em João 15 nós encontramos ali a parábola da videira e os seus ramos. Nós somos, Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos dessa videira. Mas de onde vem a seiva para que a videira, os ramos continuem vivendo? Vem da videira verdadeira, né? Então nós dependemos integralmente da seiva de Cristo, meus irmãos, para continuarmos sendo igreja. Então, a igreja é um povo que se reúne, uma igreja que está em um local, mas é formada por pessoas. É uma comunidade que está ligada no céu, é uma igreja de Deus Pai, e é uma igreja que está em Cristo Jesus, recebendo dele a vida. Um outro aspecto sobre a igreja é que ela tem um Senhor. Paulo diz, a igreja dos Tessalonicenses, no Senhor Jesus Cristo. Quem é o Senhor da igreja? Não é o pastor, não é o maior dizimista, não é ninguém de nós. Quem é o Senhor da igreja? É o Senhor Jesus Cristo. Então a vida da igreja, meus irmãos, deve ser voltada para onde? Para Cristo. Temos os nossos olhos em Cristo. E se eu tenho um Senhor, se eu pertenço a esse Senhor, qual deve ser o objetivo da minha existência? Cumprir a sua vontade. Deve ser agradá-lo, viver para a glória dele. Meus irmãos, nós estamos falando aqui, algumas vezes, é interessante que Paulo se apresenta nas cartas como Paulo, servo de Cristo Jesus. A palavra servo aqui é a mesma palavra escravo. Com isso, Paulo está falando, olha, eu sou de Cristo Jesus, eu pertenço a Cristo Jesus, de tal forma que eu sou escravo de Cristo Jesus. Sendo assim, eu só vivo através das vontades de Cristo Jesus, do desejo de Cristo Jesus. As minhas vontades, os meus desejos, os meus eus estão crucificados para este mundo, para que agora eu viva para Cristo Jesus. Então, quando nós dizemos que nós temos um Senhor, que Cristo Jesus é o Senhor da igreja, que Cristo Jesus é o nosso Senhor, nós estamos dizendo isso. Eu anulo as minhas vontades, eu anulo as minhas prioridades para viver para Cristo Jesus, porque Ele é o meu Senhor.
Então nós devemos, como igreja, meus irmãos, seja aqui, seja lá fora, ter principalmente uma vida de obediência, porque nós temos um Senhor, nós não somos senhores da nossa vida. Sabe aquele discurso que o mundo replica? Eu sou o Senhor da minha vida, quem cuida dela sou eu, faço dela o que eu quiser. É muito comum, isso não se aplica a nós, porque nós pertencemos a Cristo Jesus. E por pertencermos a Cristo Jesus, nós pertencemos uns aos outros. Então eu não vivo como eu quiser, eu vivo segundo Cristo quer. E não é bom saber disso? Porque Cristo ele tem vida, e vida abundante. Meus irmãos, quando nós olhamos lá para o Éden, nós encontramos uma criação, como diz, vicejava, era muito bela, era maravilhosa, era livre da presença do pecado. Deus olhava para tudo que Ele ia criando, Ele ia falando, é muito bom, tudo isso é muito bom. E o homem, ele tinha prazer de viver diante da face de Deus, porque sem a realidade do pecado, ele sabia exatamente como viver o propósito principal da sua existência, que não era para si mesmo, mas era para a glória de Deus. Sabe por que a nossa vida hoje é um peso, meus irmãos? Muitas vezes, porque nós queremos viver para a nossa glória. E esse não é o fim para o qual nós somos criados. Nós somos criados para viver para a glória de Deus, revelando o caráter de Deus na nossa vida. Então, quando nós olhamos para esse Cristo e nós falamos, nós temos um Senhor, é Cristo Jesus, Ele é o dono da minha vida, nós não falamos isso com pesar, mas nós falamos isso com alegria, porque nisso nós encontramos essa realidade principal. Eu estou liberto da escravidão do pecado, eu estou liberto para viver para mim mesmo, eu estou liberto de viver para as minhas vontades, para viver para a vontade daquele que me criou, que é Cristo Jesus. E que isso venha fazer cada vez mais sentido para a nossa existência. Paulo diz mais algumas coisas e traz uma saudação aqui. Ele diz, a vocês, a igreja de Tessalônica, que está em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo, a vocês, irmãos, ele vai dizer, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós encontramos algo mais aqui acerca da igreja. A igreja é a comunidade daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Nós não somos igreja por mérito próprio. Nós não nos achegamos a Deus pelas nossas forças, pela nossa bondade. Seja a melhor obra que você possa realizar na sua vida, ela não é suficiente para você ganhar a aprovação de Deus. Nós nos achegamos a Deus como? Através da graça, meus irmãos, não é por mérito. É favor imerecido, é amor de Deus. Nós não merecíamos ser igreja. A igreja é lugar de pecadores alcançados pela graça. A igreja, meus irmãos, é lugar de pecadores que um dia se viram pecadores, enxergaram quem realmente eram, estenderam suas mãos aos céus, falando, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, mas eu me asseguro a Cristo como meu Senhor e Salvador, porque eu sei que nele eu tenho a justiça que eu preciso para a minha vida, para a minha salvação. A igreja é lugar desses, meus irmãos, dos indignos, dos impossíveis, sabe? Dos imerecedores, mas que por graça, por amor imensurável, um amor de eternidade a eternidade, nos alcançou, nos tirou do lamaçal dos nossos pecados para pertencer a Cristo Jesus. Igreja é a comunidade da graça. Ela também é a comunidade da paz do Senhor. Ou seja, enquanto nós encontramos um mundo perdido em si mesmo, um mundo que cria uma cultura que cada vez mais leva esse próprio mundo para um abismo interminável, porque é um mundo que vive em inimizade com Deus, a igreja é o povo que tem paz com Deus, meus irmãos. Aonde que o nosso relacionamento foi restaurado com Deus? Na cruz. O sangue de Jesus pagou a dívida pelo nosso pecado. Desde a queda nós estávamos mortos. De novo, como o Jonathan leu antes, mortos em nossos delitos e pecados.
Por isso nós precisamos de graça. Por isso nós precisamos das mãos graciosas de Deus nos alcançando nos nossos pecados e nos tirando de lá, nos tirando de um reino de trevas para um reino do seu maravilhoso amor em Cristo Jesus. Essa graça que abre os nossos olhos e nos traz a paz que somente Cristo conquistou por nós lá na cruz. Indo para o nosso encerramento, pensando aí nessa questão dos destinatários, hoje nós estamos apenas na introdução da carta. O apóstolo Paulo, então, vai falar sobre 3 marcas fundamentais que aquela igreja possuía e que nós também devemos possuir como igreja local, que é fé, amor e esperança ou perseverança. Paulo vai dizer ali na continuidade: devemos sempre dar graças a Deus por vocês, porque isto é justo. Paulo está agradecendo a Deus pela igreja dos Tessalonicenses. E ele agradece por 3 razões. A primeira razão é a fé daqueles irmãos. Porque ele diz que a fé que eles tinham crescia cada vez mais. Aquela igreja, meus irmãos, é uma igreja que creu em Jesus, confessou Jesus como Salvador, manteve uma fé operosa, como Paulo já disse lá na primeira carta. Ou seja, se é uma fé operosa, é uma fé onde nós encontramos sinais dessa fé. Não é apenas uma confissão, né, porque hoje é muito bonito ser evangélico, está na moda. Né, você vai nas igrejas, é um belo som, é um belo ambiente, é tudo muito confortável, você é muito bem recepcionado, é um ambiente legal. E tudo isso faz parte, tem que existir, tá bom. Mas isso não é o essencial, isso é o secundário, terciário, quartiário. É? O que é o essencial, meus irmãos? Sabe, é viver a nossa fé de forma verdadeira. Não apenas nominais, mas viver uma fé que realmente faz sentido para a nossa existência, que não fique somente no nosso intelecto, mas no nosso coração. Uma fé que nós mostramos por obras, uma fé genuína. Então, entre a primeira e a segunda carta, Paulo percebeu algo interessante. Ele diz: a fé de vocês cresceu ainda mais. Não é bonito? Já pensou Paulo olhando para nós? Já pensaram nisso? Quer dizer que em Tessalônica não tinha pecado? Não. Que era uma igreja perfeita? Não. Era uma igreja assim como nós somos, com seus defeitos, com seus pecados, com seus desafios. Mas já pensaram Paulo escrevendo para a gente, irmãos, e dizendo: eu sou grato a Deus porque a fé dos irmãos da IELP tem crescido cada vez mais? Não é isso que nós precisamos almejar? Ninguém está falando de perfeição, mas de desenvolvermos a nossa fé, termos a Cristo como o Senhor das nossas vidas cada vez mais. Mesmo no meio que nós vivemos, nessa cultura caída, é ali que nós vamos demonstrar. E quando nós vemos essa igreja, e a fé que cresce ali, essa fé não cresce porque tudo vai bem, mas é uma igreja que estava passando por perseguição. Chefes, homens, cabeças das suas casas, estavam vendo as suas esposas, os seus filhos sendo mortos na sua frente. Estavam perdendo os seus bens. Eles mesmo correndo o risco de vida para renunciar à fé em Cristo Jesus. E em meio a esses desafios que esses cristãos de Tessalônica viviam, Paulo olha e ele diz: olha, a fé de vocês cresce cada vez mais, vocês testemunham desse Cristo cada vez mais. Meus irmãos, no tempo de sofrimento, seja ele uma perseguição, seja uma doença, seja num período de desemprego, seja em desafios familiares, seja o que for, o tipo de sofrimento que te alcançar, são justamente nesses momentos em que nós temos a oportunidade grandiosa de demonstrar que a nossa fé está crescendo, amadurecendo, e Cristo vai ser visto. A segunda marca, ele diz, não é só a fé que aumenta, mas também o amor. Eles tinham um amor que aumentava cada vez mais uns pelos outros, conforme ele diz para a gente no final do versículo 3. E é interessante que quando nós olhamos o capítulo 3 da primeira carta, Paulo faz uma oração por essa igreja. Ele ora justamente para que o amor deles uns pelos outros aumente. E 2 anos depois, Paulo está escrevendo: eu dou graças a Deus, porque não só a fé de vocês aumentou, mas também o amor. Eu orei ao Senhor, e o Senhor respondeu, Ele fez com que a fé
com que a fé e o amor de vocês aumentasse. Então, meus irmãos, a gente deve orar por isso também. Se a gente enxergar frieza no nosso meio, frieza em nós, frieza no tratamento de uns pelos outros, frieza no comprometimento dos irmãos com relação à igreja, por que nós precisamos orar? Senhor, aumente a nossa fé. Senhor, aumente o nosso compromisso com Cristo. Senhor, aumente o nosso amor uns pelos outros. Senhor, aumente o nosso comprometimento com a Tua glória, para que nós sejamos verdadeiramente igreja. E de novo, irmãos, o amor deles aumentou justamente no momento das perseguições. Então, se tem oportunidades em que nós podemos desenvolver fé e amor, e como nós vamos ver agora, esperança ou perseverança, são em tempos difíceis. E essa é a terceira marca, a perseverança, como ele diz no verso 4. E era uma perseverança demonstrada, de novo, não quando tudo estava bem, mas aquelas pessoas estavam sendo entregadas à morte. Eles estavam perseverando quando? Quando tudo ia mal. Quando tudo está bem, é como a gente está numa escada rolante, né? Você só vai. Você só segue o curso da escada rolante. Mas quando as coisas estão ruins, irmãos, aí a gente tem que fazer a escada rolante girar. Aí nós temos que perseverar. A escada da academia não, é mais difícil, irmão. E a palavra para perseverança aqui que nós encontramos é a palavra proscarterel, que é justamente uma perseverança em tempos de dificuldades. Mas por que eles perseveravam, irmãos? Como nós vamos ver a partir de domingo que vem. Eles perseveravam porque eles olhavam não para o contexto atual deles, mas para a realidade a qual eles pertenciam. Eles eram igreja de Tessalônica, mas em Deus Pai. Eles eram igreja em Tessalônica, mas o Senhor deles não era o imperador de Roma, era Cristo Jesus. Eles passavam por tribulações, por dificuldades, mas a fé, o amor permanecia e se fortalecia. E além disso, a esperança, a perseverança era desenvolvida porque eles olhavam para cima e para frente, em uma realidade que logo, logo vai nos alcançar. Cristo retornará. Cristo nos levará. Cristo, meus irmãos, festejará com a gente a ceia nos altos céus. E se hoje nós temos dificuldades aqui, se nós sofremos, se nós passamos, seja o que for, nós só fazemos isso porque nós temos uma esperança que ninguém pode tirar de nós. Como diz Paulo, uma esperança que não nos decepciona, uma esperança viva aqui, que diz para a gente de quem nós somos e para onde nós iremos. Onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá sofrimento, onde não haverá morte, onde terá vida plena de um conhecimento perfeito em Deus. Amém, meus irmãos? Então, que Deus nos ajude a sermos essa igreja que nós vemos aqui. Uma comunidade de pessoas que se reúnem com um real senso de pertencimento, uma igreja que está ligada nos céus, que é nutrida por Cristo Jesus, uma igreja que é a família de Deus, uma comunidade de fé que crê e que cresce na confiança do Senhor, uma comunidade de amor, de esperança, uma comunidade que persevera em Cristo Jesus. Amém? Que Deus os abençoe, que os nossos olhos, pode chamar as crianças lá, por favor, que os nossos olhos continuem ali, firmados, fitos em Cristo Jesus, não esquecendo, meus irmãos, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o propósito principal de sermos igreja de tudo aquilo que nós fazemos aqui. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Quero chamar o Júlia Guerdelini.